No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre uma mobilização dos professores do estado de São Paulo. A gente vai ter uma entrevista especial com o primeiro presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do estado de São Paulo, a APOESP, o Fábio Moraes, que vai falar pra gente sobre essa chamada greve dos aplicativos. A gente vai explicar o que é, tintim por tintim nessa edição, mas só para dar uma pincelada. O ensino do estado de São Paulo está sendo feito por plataformas, na verdade, um ensino digital, o que tem piorado a qualidade da educação. A gente vai saber sobre esse assunto. A greve começa nessa segunda-feira, dia 13, vai até o dia 19. A gente vai entender como é que funciona essa mobilização. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Bom, professores e professoras, então, do estado de São Paulo, assim como estudantes também, de todo o estado, fazem nessa semana, de 13 a 19 de maio, a greve dos aplicativos, um movimento de protesto contra a utilização de plataformas digitais no ensino público estadual. Aprovada em assembleias realizadas pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado, a APOESP, a greve consiste em não utilizar as plataformas de inteligência artificial que foram implementadas pelo governador Tarcísio de Freitas do Republicanos e por seu secretário de Educação, Renato Feder, e dessa forma, com as plataformas, fazer com que sem usar as plataformas, na verdade, a greve, fazer com que as aulas tenham um caráter humanizado, como deveria ser. A greve tem por objetivo fazer uma pressão ao governo do estado para acabar com esse tipo de ensino. A gente vai então ouvir o Fábio Moraes, que é primeiro presidente da APOESP. A gente bateu um papo com ele na sexta-feira. A gente vai ouvir essa conversa e ele explica tintim por tintim como é que funciona essa greve e por que ser contra a plataformização do ensino no estado de São Paulo. Vamos ouvir. Essa greve ela tem como objetivo o quê? Dizer que as plataformas digitais ou que a tecnologia não substitui o fator humano nas aulas. É isso, Fábio? O que você tem a dizer? Exatamente. A nossa Assembleia aprovou que a gente fizesse uma semana de greve dos aplicativos. É importante frisar que não é uma greve contra a tecnologia, porque nós somos favoráveis a ter tecnologia na escola. Mas nós defendemos que a tecnologia tem que ser de suporte e ajuda para o professor. Essas plataformas de custos vultuosos, e são várias delas que o Feder Tarcísio está implantando na rede, elas são autoritárias sob todo ponto de vista. E ela padroniza um conteúdo obrigando o professor a fazer com aquele método naquele momento. Então o professor chegou para dar aula, ele já faz a chamada, já entra o conteúdo da aula dele. Não é ele que decide o conteúdo da aula daquele dia, de acordo com a diversidade da escola, com a especificidade da escola, com a realidade daquele... Não. Ela é o único instrumento, entendeu? O professor não pode usar o livro, não pode usar uma apostila, não pode usar um texto complementar. Ele chegou, pulou o assunto na frente dele, ele tem que fazer aquela leitura e já pula uma tarefa para o aluno. Quer dizer, nem isso mais ele tem a liberdade porque é o professor que vai ver a carência, a necessidade de cada estudante de acordo com a disciplina, porque é o profissional preparado para isso. Certo. Nós questionamos, inclusive, o conteúdo, porque o professor é obrigado a dar um conteúdo que às vezes ele não concorda, né? Certo. Então, assim, de padronização rasa de conteúdo, que na nossa avaliação da rede, avaliação dos estudantes, que tivemos reunião hoje com os movimentos estudantis, não melhora a qualidade da educação. Pode e deve existir tecnologia, pode e deve existir todas as ferramentas pedagógicas, todas têm que estar à disposição do professor, juntamente com o livro didático que o professor escolheu. E ele tem que ter a liberdade garantida e a sua liberdade de ensinar e aprender, e ele vai determinar qual é o melhor instrumento para aquele dia, para aquela turma. O governo não pode impor, através de plataformas opressoras de conteúdo, o que eu vou trabalhar com aquela sala de aula. E é uma coisa absurda, porque se o professor não gerar o conteúdo da plataforma, a plataforma informa o diretor, que é obrigado a ir na sala do professor na hora. E se o diretor não for, porque respeita a liberdade de cátedra, a plataforma avisa o supervisor, que é obrigado a sair
da diretoria e na hora, dentro da sala do professor, interferir no método, no conteúdo e na forma dele trabalhar, né? Então, assim, isso tem deixado a rede muito insatisfeita sobre todos os aspectos. Não participamos da elaboração desse conteúdo, não participamos da determinação da quantidade de plataformas, né? O governo tem substituído, e esse é o objetivo real, o papel do professor na sua arte de ensinar do dia a dia por plataformas e o professor como um mero operador da plataforma. Certo. Então, assim, a tecnologia tem que estar a serviço do ser humano e da educação, não a educação e o professor a serviço da tecnologia. Nós vamos dar um basta nessa semana e o objetivo é abrir um espaço de debate, diálogo com o governo sobre realmente a melhor forma de melhorar a educação de São Paulo que todos nós queremos, que é o básico, que um governo que não paga nem o piso, que tem escola que não tem papel higiênico, o governo, né, querer colocar inteligência artificial para substituir o ser humano. Não aceitaremos. Fábio, eu só queria me aprofundar só rapidamente justamente nesse assunto. Eu lembro quando eu fazia faculdade, tinha as aulas de EAD, sem querer, obviamente, fazer nenhuma crítica mais profunda ao ensino à distância, que em alguns casos pode até ser necessário, pode até complementar, sem prejuízo do EAD. Eu me lembro, isso eu vou falar até numa experiência muito pessoal, que as aulas de EAD, as matérias de EAD, aquelas que eu realmente não tinha aproveitamento algum. Justamente porque, principalmente quando se trata de matérias que são da área de humanas e até mesmo da área de exatas, quando você precisa tirar alguma dúvida de matemática, o professor não está ali, isso acaba comprometendo demais o aprendizado do aluno. E olha que quando eu fui fazer faculdade eu já tinha 40 e tantos anos, não é? Com base nisso, é essa realidade de verdade, é isso que acontece, você não tem um aproveitamento do aluno, você não consegue fazer com que o aluno tenha principalmente um senso crítico que deve ser proporcionado pelo ensino, e esse senso crítico, obviamente, ele vem do contato humano entre aluno e professor. Isso realmente acaba com a educação? Qual é a tua visão sobre isso, Fábio? Não, é exatamente isso. É uma forma fria, onde alguém em algum lugar determina para milhões de alunos nos 645 municípios uma padronização como se todo mundo estivesse no mesmo patamar de aprendizado. Ceifa e tira o direito da criatividade, do momento que eu tenho com meus alunos. Quantas vezes eu não preparei uma aula, cheguei dentro da sala e dei outra, porque o momento exigia isso. A sua disciplina é qual, Fábio? Desculpa. História. É história, né? Principalmente. Exato. Então, assim, a plataforma, ela tira toda a liberdade de dentro da sala de aula. Porque se ela fosse mais um elemento que eu posso chegar, analisar e dizer, não, essa aula hoje está muito legal na plataforma, eu vou trabalhar isso. Amanhã eu vou complementar isso com um livro didático. Depois de amanhã, eu vou fazer com paradidático, textos, colagens, etc. A plataforma acabou com tudo isso. Eu chego e sou obrigado, né, porque a plataforma ela é contada junto com a aula, eu sou obrigado a utilizar 100% da plataforma, do conteúdo que está na plataforma, e a gente tem denunciado, inclusive, conteúdo. Sim. Outro dia teve um conteúdo exaltando MBL nas plataformas, né? Coisa que o professor não concorda, o aluno não concorda, ninguém concorda, só que a plataforma já apareceu para o aluno, para o professor, e já gerou a tarefa para o aluno sobre este tema. Só pra Entendeu? gente... Então tirou do professor o direito dele de decidir o tema daquela aula. Ainda mais na questão de história, só fazer uma parte aqui, né? Na questão de história, por exemplo, teve um ataque à democracia essa semana, isso precisa ser discutido em sala de aula, justamente para que as pessoas possam entender o contexto do que é o hoje, do que pode ser o futuro e do que foi no passado, principalmente. Isso não pode ser abordado, não pode ser, enfim, explicado, conversado, debatido em sala de aula, justamente por causa desse padrão, né, Fábio? Isso realmente empobrece demais o ensino. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, qual é a intenção, na avaliação da PUESP, qual é a intenção do governador Tarcísio de Freitas em implementar esse tipo de ensino automatizado, robotizado? Qual é a opinião da PUESP? O que Tarcísio pretende com isso? Controle do que está sendo dito na sala de aula. Interferir num princípio constitucional que é a liberdade de cátedra do professor, que é a liberdade de ensinar e aprender de profissionais extremamente preparados. Tudo por inteligência artificial e utilizando plataformas digitais. Não concordamos com isso.
Aliás, plataformas que já disseram que a cidade de São Paulo tem praia. E aí você não tem como corrigir na plataforma. Certo? Você vai corrigir o absurdo da plataforma. Vai dizer para o estudante, olha, isso que está escrito aqui na plataforma, que eu sou obrigado a ler, está errado. Mas está lá. E gerou a tarefa errada para o aluno. Muito bem. A sociedade tem que estar mobilizada, não só os professores, né? Aliás, esse é o chamamento que a POSP faz, de mobilizar não só a categoria, não só os professores e as professoras, como também os estudantes e também a sociedade, o pai e a mãe do aluno, né? O pai e a mãe do aluno ali, para realmente se engajar nessa luta contra essa destruição do ensino, não é, Fábio? Como é que vai funcionar essa greve dos aplicativos? Exatamente isso. Nós tivemos uma reunião hoje do Grito da Educação, né, que reúne todas as entidades que de alguma forma são envolvidas com a educação, estudantes, pais, entidades do magistério, de funcionários, da sociedade civil, porque o chamado é para que toda a sociedade defenda a educação pública do estado de São Paulo, que está sendo duramente atacada pelo Tarcísio em todas as frentes. E esta frente, ela é muito importante porque ela é no currículo. Nós queremos, né, uma educação de qualidade e não vai fazer isso uniformizando com plataformas, né, desse nível. Nós queremos que o professor tenha sua liberdade de ensinar e aprender. Nós aprovamos que nós não entraremos nas plataformas, que os alunos não devem entrar nas plataformas de tarefa. Nós faremos a chamada, o registro, nós daremos aula, nós daremos as melhores aulas, nós escolheremos o melhor método e durante essa semana será este método, respeitando a liberdade de trabalho do professor e chamar toda a comunidade para participar, para abrir um grande debate de que tipo de tecnologia nós queremos nas salas de aula para garantir uma educação de qualidade no estado mais rico do país, que não paga nem o piso para o professor. Bom, e assim a gente encerra então essa edição do Jornal da CUT, ouvindo essa importante entrevista a respeito da educação de qualidade no estado de São Paulo, a mobilização dos professores e das professoras, né? Só lembrando que nessa terça-feira, dia 14, também tem um dia de luta na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Lesp, contra o projeto de lei de escolas cívico-militares. A POSP também protesta contra esse tipo de implementação de ensino, o ensino militarizado no estado de São Paulo. A gente se fala na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!